Salve corredores! Hoje é sexta-feira, está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos, programa Fôlego. E hoje um Testamos especial para você que é montanheiro. Hoje nós vamos fazer um review de um calçado lançamento da Mizuno. A Mizuno lançou 3 calçados de montanha no mercado e um deles veio para aqui na minha mão. Estou falando do Mizuno Hayate, esse tênis bacana com o qual eu já tive a oportunidade de rodar mais de 40 km em vários tipos de terreno. Então se você é montanheiro e está a fim de saber um pouquinho mais sobre esse lançamento bacana da Mizuno, não saia daí que está começando mais um quadro Testamos, ok? Hoje, o Mizuno Hayate. É isso aí, minha gente. Então, começando mais um Testamos. Hoje um Testamos especial para montanheiros. Você que gosta de desbravar as trilhas por aí, o Testamos de hoje é para você. Esse calçado, quando ele chegou na minha mão, eu fiquei super atento a como seria esse primeiro teste. Porque eu vou te confessar, a montanha não é o meu forte. Eu sou um corredor que treina muito mais em asfalto do que em montanha. Apesar de eu estar cada vez gostando mais da montanha, eu tenho muito mais experiência em correr asfalto do que correr montanha. Quando esse calçado parou na minha mão, eu fiquei com medo de rodar com ele, porque eu sabia que o treino de montanha que eu tinha que fazer era um treino com cerca de 35 km e já aconteceu comigo de rodar com calçados muito reduzidos na montanha e no meio do percurso eu me arrepender porque o calçado não estava me dando o suporte que eu precisava e eu sofrer com isso, ter rebotes de dor e etc. Já aconteceu com outros calçados comigo. E esse calçado, visivelmente, era um calçado reduzido. Ele trabalha na plataforma do Hitogami, que para mim é um dos calçados mais bacanas da Mizuno hoje. Em breve nós vamos fazer um Testamos aqui também. Ele trabalha claramente com a mesma plataforma do Hitogami, ele se parece com o Hitogami. E o Hitogami é um calçado reduzido, é um calçado com pouco suporte, fino, que é para uma corrida evoluída, para quem pisa... não entra totalmente calcanhar, para quem está fazendo treinos de qualidade com mais velocidade, etc. E para um treino de montanha com calçado reduzido, era o que eu temia. Pus esse calçado no pé e fui treinar. E o resultado do treino foi fantástico. Eu gostei demais desse tênis e eu vou te falar o porquê em todas as qualidades que esse tênis tem a partir de agora. Vamos olhar de perto na Virbe para eu te mostrar o visual bacana do Hayate, com todas essas insígnias japonesas, esses elementos que lembram os escritos japoneses, são muito bacanas. Bom, como você pode ver, nós estamos falando de uma tela, não é um mesh, apesar de embaixo dessa telinha ele ter um mesh que respira bastante, a parte de cima do tênis tem uma tela protetora, que ajuda aí a drenar a água, fazer com que o tênis respire. Normalmente, quando a gente fala de calçados de trilha, especialmente os de trilha que são para as trilhas molhadas, a gente precisa ter tênis que tenham, que consigam liberar a água, se livrar da umidade com facilidade, até porque na prova de montanha, na corrida de montanha, você vai acabar pisando em poças d'água, etc. E esse calçado é exatamente isso, ele tem uma tela que ajuda o tênis a respirar mais, a eliminar a água, e na parte de baixo ele também tem perfurações que ajudam a eliminar a água. Como a gente falou, eu estou falando da plataforma do Hitogami, mas ele tem um clipe de contraforte super forte aqui na parte de trás, que ajuda na transição de passada, ajuda no direcionamento da sua passada e ajuda a dar um suporte maior. Quando a gente fala em clipe de contraforte, a gente fala, lembra, especificamente em calçados de competição. Esse calçado é um calçado de competição, ele é um calçado de performance em montanha, como o Hitogami é um calçado de performance em asfalto. Ele não tem nenhum tipo de suporte visível, tirando a peça plástica do contraforte, que ajuda no direcionamento de passada, nem na parte do meio, nem na parte da frente, ele não tem nenhuma outra peça que ajude a dar o suporte no calçado, mas ele tem essas linhas de suporte que são feitos de um material sintético e um pouco mais rígido do que o material que você tem no mesh e na tela. Então ele ajuda a dar uma certa segurança, mas para um calçado de montanha, não sei se será o suficiente para conter as eventuais bicudas que você pode dar em pedras durante o percurso. Mas do ponto de vista de
estrutura, o calçado ele consegue se manter íntegro, ele foi para um terreno de 40 km, como você pode ver, ele consegue se manter íntegro mesmo sem nenhuma estrutura de sustentação, apenas com essas linhas de suporte, com esse material sintético que ajudam a dar uma certa estrutura para o calçado. Bom, a parte da língua é uma língua tradicional, te oferece um certo conforto até acima da média, mas não tem o pocket, não tem aquele lugar para você guardar o cadarço. O cadarço é um cadarço feito de um material tradicional, não tem aquele material sintético específico para calçados que obrigatoriamente vão passar por intempéries aí do tempo. Nós estamos falando de uma amarração tradicional de um calçado num calçado de montanha. Bom, vamos para a parte de baixo e aqui que mora o segredo do Hayat, as grandes qualidades do Hayat estão aqui embaixo. Primeiro, porque nós estamos falando da tecnologia U4, que você já conhece, que é aquela tecnologia que trabalha com EVA um pouquinho mais leve do que o EVA comum. Ele está toda a midsole do calçado do Hayat, ele é de tecnologia U-Fork. Ele também trabalha com a tecnologia Wave, que é aquela placa de estabilidade que fica aqui guardada na parte do calcanhar, bem embaixo do calcanhar, a tecnologia Wave. Em alguns calçados a placa Wave vem até na frente, no Hayat a placa Wave fica só aqui nesse espaço do calcanhar. A placa Wave nesse calçado, ela trabalha de uma maneira cônica, o que ajuda a dar mais estabilidade do que o normal. E eu sempre falo quando eu falo sobre a placa Wave, eu falo que a placa Wave funciona bem para uns tipos de calçado da Mizuno e não tão bem para outros tipos de calçado da Mizuno. No caso do Hayat, como também no Hitogami, como também no Sayonara, essa placa Wave funciona bem e ajuda sim a dar estabilidade, principalmente porque ela está em contato direto com a tecnologia U-Fork. Não existe nenhum espaçamento entre a tecnologia U-Fork e a placa Wave, o que para mim ajuda, no meu ponto de vista, ajuda a dar estabilidade e a potencializar o retorno de energia desse solado U-Fork. Para mim é um dos mais bacanas do mercado também. Bom, legal desse calçado, nós estamos falando de um tênis super flexível. É um calçado reduzido e o release do produto me diz que ele tem 9 milímetros de drop. Eu vou te falar assim, eu acho muito difícil esse calçado ter 9 milímetros de drop. E olha que eu tenho uma certa experiência em testar drops de calçado. Eu tentei entrar em contato com a Mizuno para confirmar essa informação. A informação que veio para mim é que ele realmente tem 9 milímetros de drop, mas a sensação que se tem com esse tênis é que está correndo no máximo com tênis de 5, 6 milímetros de drop. Existe uma informação também em outros sites de gear de corrida, de material de corrida, que falam em 6 milímetros de drop. Eu acredito que esse tênis deva ter os 6 milímetros de drop. Mas, como a Mizuno passou 9, a gente fala 9. O drop desse calçado ele é muito pouco perceptível. Por isso, na minha opinião, e até porque eu não tive dificuldade nenhuma no começo da minha corrida em preservar o calcanhar, então foi super simples. No meu ponto de vista, deve ter menos. Mas uma coisa que ele tem é um reforço na midsole, um reforço aqui bem no meio pé, de uma estrutura que é flexível, que ajuda o tênis a fazer o movimento de arrancada, de impulsão, e que também tem um material de gripe aqui embaixo. Então, essa parte do meio pé, com essas duas bolinhas amarelas, ajudam a dar um grip numa parte do calçado que normalmente não é a parte que você faz o contato com o solo, o que justifica para mim que a Mizuno pensa nesse calçado como um calçado para quem tem uma corrida um pouquinho mais dinâmica e já pisa com o meio pé para frente. Certo? Agora, o principal desse calçado é o grip. E o grip desse tênis é um grip super proeminente, diferente da maioria dos calçados de corrida, principalmente os calçados da Mizuno. Ele tem um grip super forte, super para fora, como você pode ver. É um grip que tem alguns cravos aí bem evidentes. O espaçamento entre os cravos é um espaçamento bom, que não permite ficar pedaços de terra, blocos de grama grudado, mas como você pode ver em alguns pontos, aqui em cima principalmente, tem uma pedrinha grudada. A pedrinha veio junto do treino que eu fiz, mesmo eu já tendo lavado esse tênis. Ele já foi lavado depois que eu usei no meu treino. O grip desse calçado é um ponto a ser questionado, até porque tudo que ele tem de versátil, o grip trabalha contra essa versatilidade. Nós estamos falando de um calçado que para um dia de lama, um dia molhado, você vai ter
muita facilidade para enfrentar o seu percurso, mas por outro lado não é um grip que te ajuda em terra batida, em universos aí de corrida que você precise de menos tração e mais transição de passada, porque é um grip bem proeminente, muito forte, certo? Vamos aos pontos positivos e negativos do Mizuno Hayate. Primeiro ponto negativo desse tênis, no meu ponto de vista, ele tem pouco espaço no toe box. O que isso quer dizer? Ele é um pouquinho estreito. Se você está acostumado a correr com um tênis com a forma larga, você vai sentir que o tênis é um pouquinho estreito. E aí, quando eu digo um pouquinho estreito, é aquele pedacinho do cantinho do pé que pega o contato com o calçado. Talvez você sinta isso. Se você está acostumado com calçados mais estreitos, você não vai ter muita dificuldade. Vai fazer com que você não se adapte ao tênis, mas é um ponto negativo, ele é um pouquinho mais estreito do que o normal. O segundo ponto negativo desse tênis diz respeito ao grip, que é o que eu já comentei. O grip dele ser tão proeminente inviabiliza algumas superfícies para o Hayate. Então, por exemplo, se você vai correr na lama, ele é excelente, mas se você vai descer uma pedra de granito ou vai fazer uma descida na pedra, você vai sentir que ele escorrega um pouco mais do que o normal. Isso é normal de calçados que têm o grip proeminente. Todos os calçados que têm grip maior são mais fáceis para o terreno enlameado, para o terreno molhado, e mais difícil para os terrenos mais lisos. É a mesma coisa que você querer correr com esse calçado num asfalto molhado, dificilmente você vai parar de pé. Mas, por outro lado, se você for subir uma montanha de terra, num dia de chuva, ele pode ser o seu melhor parceiro, certo? Vamos aos pontos positivos do Mizuno Hayate. Primeiro ponto positivo desse calçado, no meu ponto de vista, é o visual. A Mizuno vem há algum tempo dando várias bolas dentro do ponto de vista de visual. Mas eu acho que nesse calçado eles acertaram de uma maneira incrível. Essa combinação de cores e a combinação voltada especificamente pro corredor de trilha agrada demais, assim. E isso eu consigo ter um feedback quando eu participo desses treinos, das corridas com o pessoal de trilha. O gosto do pessoal de trilha, de visual, não é o mesmo gosto do pessoal do asfalto. E o visual desse calçado ficou bem adequado à cabeça do montanheiro. Então, é meio que unanimidade que esse calçado é um dos calçados preferidos aí dos montanheiros do ponto de vista de design e visual. O segundo ponto positivo desse calçado é que ele é rápido, e isso é uma coisa difícil de você conseguir num calçado de trilha. Normalmente os calçados de trilha têm mais material envolvido, tem borrachas mais espessas, mais pesadas, tem mais material de contenção de impacto e mais material de amortecimento, superposições de tecidos, peças plásticas que fazem com que o calçado se transforme num calçado mais pesado. Quando você pega um calçado de trilha que tem tão pouco material envolvido e mesmo assim consegue ser eficiente, nós temos aí na mão um calçado rápido. O Hayate é um tênis de corrida para quem quer fazer corrida na montanha e com performance. É um tênis super rápido por conta disso. Certo? Gente, esse foi o Mizuno Hayate. Recapitulando, drop indefinido, porque no release do produto eles falam em 9, mas no meu entender esse calçado deve ter menos drop, eu acho que vai ficar em 6, mas vamos com release, vai 9 milímetros de drop, 255 gramas e R$449. Um preço para um calçado de trilha acessível, não é um tênis que vai te durar 700, 600, 700 quilômetros, mas dentro do universo de calçados de trilha, um preço dentro das margens de mercado, certo? Esse foi o Mizuno Hayate, espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira que vem tem mais, um grande abraço para você, até a próxima, tchau! Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se, que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!